5h17 da manhã aqui no Pulo do Gato. O nosso contato agora é com o jornalista Adamo Bazzani, do portal Diário do Transporte. O Adamo que segue acompanhando os assuntos importantes aí desse ramo do transporte, está conosco aqui para trazer uma informação importante. Hoje, com até a participação de trechos aqui da fala do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Qual é o seu assunto hoje, Adamo Bazzani? Bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Silvânia. Oi, bom dia também. Bom dia também aos ouvintes da Bandeirantes. Ainda sobre a questão da eletrificação e aquele problema que a gente apontou sobre a falta de infraestrutura para os ônibus elétricos rodarem, a gente percorreu garagens, denunciou no Diário do Transporte e na Rádio Bandeirantes, é mais grave do que se imaginava e o próprio prefeito Ricardo Nunes admite. A cidade de São Paulo pode ter um apagão nos transportes e não está preparada para um avanço maior na frota de ônibus elétricos, porque a Enel, segundo ele, continua sem aumentar a capacidade da rede de distribuição e não faz a ligação para as garagens carregarem as baterias dos veículos. A fala do prefeito Ricardo Nunes ocorreu nesta quinta-feira em apresentação de 115 novos coletivos elétricos movidos com bateria. O problema que foi apontado pela gente em primeira mão é tão grave que Nunes disse que, em vez de 115 apresentados ontem, poderiam ser apresentados 165, mas existem 50 desse novo lote recém-fabricados que estão prontos, mas também não conseguem carregar e vão ficar parados nas garagens, fora os 80 nessa condição que a gente já tinha mostrado. Vamos ouvir o prefeito. O que observou o vereador João Jorge. Poderiam ser 165 ônibus. 50 não estão aqui porque eles estão nas garagens e não têm energia para carregar. O prefeito disse que é verdadeiro risco de a população ficar sem transporte em caso de apagão. Vamos ficar sofrendo para não ter ônibus para ligar energia. Imagine se der um blackout com essa empresa incompetente. Nós vamos ter os ônibus que vão ficar parados na garagem e não vai ter ônibus para andar na rua. Eu estou super preocupado com isso. A gente fez a nossa parte, as empresas fazendo a parte deles. Se der um problema com essa Enel e a gente não tiver como carregar esses ônibus, o que vai ser do transporte coletivo? O Diário do Transporte procurou a Enel, mas não obteve resposta para saber o lado da concessionária. Lembrando, Pedro e Silvânia, que para o novo período de gestão, a Prefeitura estima 2.200 ônibus em substituição aos modelos a diesel, mas com mudanças em relação à meta anterior. Além do número ser menor, em vez de 2.600, agora são 2.200, mudou o termo de não poluentes para menos poluentes e considera outras alternativas textualmente, como o biometano e o GNV. Inclusive, na semana passada foi apresentado o primeiro modelo, que deve rodar em testes no segundo semestre. Tem uma estimativa de 500 unidades em 2 anos, mas a rede de tubulação de gás vai ser analisada para evitar justamente com o gás o que está evitando o que está acontecendo com o elétrico, a falta de infraestrutura deixando ônibus parados. Além disso, tem o HVO, que é um combustível que pode substituir o diesel, até mesmo em motores antigos, e zerar as emissões de gás carbônico, mas esse ainda é estudado, é uma coisa mais para frente. Pedro e Silvânia. Adamo, qual é o percentual de ônibus elétrico da frota hoje rodando em São Paulo, aqui na maior cidade do país? A gente tem esse número, a gente tem algum tipo de estimativa para o usuário do ônibus, do percentual de ônibus elétricos rodando hoje em São Paulo? Olha, a gente tem aproximadamente, eu não sou muito bom de conta, mas aproximadamente 18% da meta de 2.600 ônibus. Agora são, com essa nova entrega, são 527 ônibus com bateria. A meta era de 2.600 ônibus. Esses 527 ônibus se somam aos trólebus, que eles são conectados à rede elétrica, eles não saem fora do trajeto
da rede elétrica, mas também não poluem. Com os trólebus são 728 ônibus. O problema, Pedro, é o seguinte, é que são 728 ônibus não poluentes contando com os trólebus e uma frota de 13 mil ônibus. E o problema pior ainda, Pedro Silvânia, é o seguinte, como as empresas estão proibidas de comprar ônibus a diesel desde outubro de 2022 e não está vindo ônibus novo por causa desse problema, a SP Trans aumentou a idade permitida dos ônibus de 10 anos para 13 anos. O problema é que o ônibus mais velho não tem ar-condicionado, é mais barulhento, quebra mais, o passageiro fica mais tempo no ponto, se irrita mais, ou seja, a frota envelhece e a qualidade do transporte em São Paulo cai. Muita gente até cogitou, porque nessa transição não se flexibiliza um pouco para a compra, pelo menos de alguns modelos a diesel, porque hoje em Diário do Transporte a gente vai trazer também um seguinte quadro, não é só a Enel a vilão dessa história, a Enel também tem sua responsabilidade, mas o problema também gere a falta de planejamento. A gente teve na Colômbia, por exemplo, no ano passado, primeiro o gestor local pensou na infraestrutura, depois veio a compra do ônibus. E outra coisa também, a indústria hoje ela está fazendo muitos ônibus padrões, que são os mais comuns, só que micro-ônibus e ônibus articulado elétrico também, não é que não tenha, mas tem pouca opção no mercado. Quer dizer, o principal problema realmente é a infraestrutura, mas Pedro Silvânia não é o único não. Ô Adamo, não existe ônibus híbrido que nem carro assim, que funciona com combustão e também com essa tecnologia mais moderna que faz com que o ônibus possa rodar mais com menos combustível? É só elétrico e combustão? Não tem esse híbrido no caso de ônibus ou tem? Tem esse híbrido no caso de ônibus, só que aí se atrelou a lei anterior, que foi mudada, que a lei anterior dizia em zerar as emissões. E só o elétrico puro zera as emissões até 2038. Agora, com a mudança da lei, se flexibiliza para redução de emissões. Entretanto, essa mudança da lei está barrada na justiça, porque houve aí de um partido político uma contestação, a justiça então barrou essa lei e continua nesse momento a lei que prevê que até 2038 sejam zeradas as emissões. Mas 2038 está muito longo. O problema é também a idade da frota. Você não vai comprar um ônibus híbrido, por exemplo, caro, para usar menos do que a idade máxima permitida que ele vai poder rodar. Os ônibus elétricos e híbridos podem rodar, ao invés de 10, podem rodar até 20 anos ou 15 anos. Tem ônibus híbrido, aqui em Santo André, por exemplo, tem um ônibus híbrido, em Curitiba tem cerca de 30, só que o que os operadores dizem também é que esse tipo de modelo está dando alguns problemas técnicos, mas a questão principal é seguir a zerar as emissões, como diz a lei, e aí é só o elétrico. Por enquanto, nas metas até 2028, a possibilidade de reduzir as emissões. Aí entraria o biometano e o GNV, não o biodiesel, o biometano e o GNV. Só que esses dois, biometano e GNV, que pode ser o mesmo ônibus inclusive, eles são considerados como uma solução apenas de transição. Esse é o Adamo Bazzani, busólogo e especialista em transportes do Diário do Transportes, sempre que possível entrevistado aqui no Pulo do Gato com informações relevantes. Adamo, prazer recebê-lo aqui, até uma próxima oportunidade, boa sexta-feira e bom fim de semana para você. A todos nós, abraço Pedro, Silvânia e aos ouvintes. Abração.